Bom, vamos lá, gente. Aulinha hoje sobre modelos atômicos. Então, a gente vai ouvir alguns nomes. A aulinha hoje é um pouquinho mais longa, tem vídeo, tá lá depois também esses slides no Moodle, vocês conseguem acessar, estão com os vídeos já embutidos nos slides. Então, vamos lá, tá bom? Durante quando nós estávamos com o calendário congelado, cheguei a passar uns textos para vocês no Swap, lá também tem um texto sobre os modelos atômicos. Vamos lá, começamos com Dalton, que ele formulou o seu modelo atômico com 6 postulados, explicando que se baseou seus estudos e como ele realizou. Então, a ideia dos cientistas era mostrar como o átomo, que é a menor unidade aí da matéria, a gente consegue ter uma representação deles. O primeiro foi o Dalton, tá? Então, o primeiro postulado dele, ele falou que os elementos são formados por pequenas partículas chamadas átomos, que não podem ser divididos ou destruídos, tá? O segundo postulado, ele afirmou que todos os átomos presentes no mesmo elemento são iguais em peso e em outras características, e além disso, também, desde que os átomos de diferentes elementos têm massas também diferentes. Isso vai dar origem depois para a gente à tabela periódica, tá? Próximo postulado do Dalton, ele estabeleceu que os átomos são indivisíveis, mesmo quando eles são combinados em reações químicas, eles não podem ser criados ou destruídos. A combinação de átomos iguais ou diferentes vai gerar compostos mais complexos, mas esse processo não altera o fato de que o átomo é a menor unidade da matéria, tá? O quarto postulado dele, ele falava que, mesmo quando átomos se combinam para formar um composto, que tem sempre uma relação que pode ser expressa em números, simples e completa, essa expressão não é apresentada em frações e os átomos são indivisíveis. Então, até o início, quando Dalton estava falando, para ele o átomo era indivisível e era uma esfera maciça e ele podia se combinar, ele estava falando tudo isso nesses postulados. Não se preocupem em decorar postulado, nada, a gente só está mostrando qual foi o processo de pensamento do Dalton, tá? Mas a princípio vocês têm que saber que o Dalton tinha essa ideia que seu modelo era uma esfera maciça e que o átomo era isso, não tinha outras partículas, tá? Ele falou também de um quinto postulado, que falava de combinação de diferentes átomos com proporções diferentes para formar mais do que um composto. O sexto e último postulado, ele afirmava que todos e cada um dos compostos químicos são criados a partir da combinação de 2 ou mais átomos. E aí, como todo modelo proposto, sempre alguém tenta comprovar esse modelo ou encontrar erros. Então, foram encontrados alguns erros, tá? Como qualquer teoria na ciência, houveram muitas contestações ao modelo proposto por Dalton, que foram demonstrados com o passar dos anos, deixando para trás essas ideias inovadoras. Dalton foi o primeiro a tentar fazer um modelo, falar como o átomo poderia se combinar e afins, tá? Então, no século XX, a verdadeira composição dos átomos foi revelada. Nesse caso, foi mostrado que existe uma unidade menor, como prótons, elétrons, nêutrons, que a gente já vai ver. Da mesma forma, a existência de diferentes pesos atômicos estabelecidos na tabela periódica de Mendeleev e Mayer, que a gente vai ver também, e a existência de isótopos e as propriedades químicas mais específicas foram mencionadas. Então, todo esse último parágrafo aqui, a gente vai trabalhar ele parte por parte mais para frente, tá bom? Não se preocupem. Então, o Dalton, ele era um químico, ele foi o precursor aí das teorias atômicas, foi o primeiro a falar de teorias atômicas. Ele colocou as fundações da química moderna, ele que falou de combinação de átomos, de formação de moléculas, tá? Foi o primeiro para publicar uma tabela de pesos químicos, que depois, lá na frente, o Mendeleev trabalhou com a tabela periódica. E o nome daltonismo vem da ideia de que Dalton tinha problema com enxergar cores e afins, e aí esse distúrbio foi
chamado de daltonismo em relação a ele, tá bom? Depois a gente vai entrar em balanceamento de reação. Primeiro, eu quero que vocês aprendam os modelos atômicos, depois a gente volta uma aula só para balanceamento, tá? Eu vou pular isso agora e depois a gente vai voltar. O modelo atômico do Thomson. O Thomson, ele, ao longo do século XIX, realizou várias investigações que forneceram diversos conhecimentos sobre o fenômeno da eletricidade e do magnetismo e ampliaram as evidências sobre a natureza elétrica da matéria, tá? Então, ele usou essa ampola, que se chama ampola de Crookes, dos raios catódicos aqui, que a gente vai ver depois mais um pouquinho, e ele mostrou, através de passar corrente do lado negativo para o lado positivo aqui, que existe matéria sendo carregada aqui por essa corrente, tá? E ele viu que se eu colocasse cargas positivas ou negativas aqui, que os raios eles eram defletidos ou atraídos, dependendo então do que a gente colocava. E ele observou que os raios tinham uma natureza negativa a princípio, porque ele saía do polo negativo e ia para o polo positivo. Aqui a gente tem um vídeo, vamos assistir rapidão, tá? E aí eu vou comentando um pouquinho com vocês. Depois vocês assistem também em casa com mais cuidado isso, tá? Inúmeros cientistas pesquisaram o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua maioria, as pesquisas em aplicação de alta Ó, o tubo, ampola de Crookes. de raios catódicos era aparentemente elétrico positivo.
Uma representação do átomo, uma grande esfera contínua. Certo, então, interessante. Aqui mostrou como foi o experimento usando os raios catódicos, tá? Então, vamos dar sequência. Não, próximo slide. Vamos lá. Então, aqui de novo a imagem do tubo da ampola de Crookes. Bem aquele experimento que mostrou quando a gente coloca um anteparo aqui, a gente tem sombra dele, então tem corpúsculos que batem nesse anteparo. Então, as evidências mostraram que essas minúsculas partículas de carga eram componentes universal de toda a matéria. As partículas foram denominadas, então, elétrons. Então, a gente sabe agora que o átomo não é apenas uma esfera maciça, mas a gente pode ter aí alguns elétrons orbitando em volta de um possível núcleo, mas ainda não se falava em núcleo, tá? O Thomson, então, só voltando, o Dalton, o modelo dele era famoso por ser chamado de bola de bilhar, e o Thomson, ele propôs um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, porque os elétrons, nesse modelo, os elétrons estariam incrustados numa esfera de carga positiva e totalmente distribuídos, tá? Então, esse modelo ele foi comparado com o pudim de passas, e a gente tem aqui a imagem. Então, para o Dalton, antes era como se não tivesse essas bolinhas em volta, era só uma esfera maciça. Para o Thomson, agora, tem carga, esfera positiva com essas outras esferas negativas, que seriam os nossos elétrons. E, de novo, esse modelo tinha falhas. Ele não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas umas das outras, elas podem ter uma repulsão. Ele não falava de núcleo, ele não falava de orbital e nem nível de energia, que depois a gente vai ver mais um pouco. E os elétrons sem energia não tinham uma energia quantizada, tá? Não se sabia valores. Aí, o Rutherford veio para dar uma nova cara para esse modelo, tá? Um dos seus trabalhos mais significativos foi quando ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Aí a gente vai ver mais um vídeo rapidinho aqui, tá bom? O experimento do Rutherford.
Tá? Então, aqui está demonstrado o experimento do Thomson, do Rutherford, perdão. Aqui nós temos o desenho. Então, ele fez com que essas partículas alfa bombardeassem a lâmina de ouro. Muitas delas passaram reto, algumas eram defletidas. Essas que eram defletidas, elas encontraram com o núcleo e foram desviadas. As que passaram reto, elas passaram pelo vazio, que era a nuvem eletrônica, tá? Então, as conclusões dele. Existem vazios no átomo, então não é mais maciço, como o Dalton estava falando, e nem parecido com o pudim de passas, igual o do Thomson. A ele foi atribuída a descoberta do núcleo, em 1911. O raio do átomo do ouro é 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Então, para ele, o modelo atômico era representado dessa forma, onde nós tínhamos prótons e nêutrons no núcleo, formando um núcleo, e os elétrons estavam orbitando ao redor desse núcleo. E ele deu o nome de sistema solar ou planetário, tá? Então a gente conhece o do Dalton como bola de bilhar, o do Thomson como pudim de passas e do Rutherford como sistema solar ou planetário. Algumas falhas também nesse modelo. O modelo proposto por Rutherford também não explicava a estabilidade do átomo, uma vez que, de acordo com a eletrodinâmica clássica, partículas carregadas em movimento emitem radiação e, portanto, o elétron deveria colapsar no núcleo. A evolução, então, dos conceitos de átomo, nós temos aqui. E depois, Rutherford demonstrou a existência dos prótons. Esse outro cientista, Chadwick, descobriu os nêutrons, que fazem parte do núcleo. Os prótons têm uma carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons uma carga negativa. E a massa do elétron é desprezível em comparação com a massa dos prótons e nêutrons. Tanto que a massa da tabela periódica, que a gente vai ver depois, a massa que está lá de cada elemento é baseada no número de prótons e nêutrons. O número de elétrons é desprezado. O átomo é neutro, pois o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Depois a gente vai ver todas essas relações na tabela periódica, tá? Então, aqui a gente tem, quando a gente tem um elemento representado na tabela periódica, a gente tem número de massa em cima, que é prótons mais nêutrons, número atômico e o número do átomo, tá? Isso a gente vai ver depois, a gente vai voltar, assim como balanceamento, a gente vai voltar também nessa parte de partículas atômicas. Então, vamos pular tudo aqui, e aí depois a gente trabalha. Que eu queria que vocês conhecessem o modelo do Dalton, do Thomson e do Rutherford, tá bom? Vocês têm exercício para fazer lá no Super Professor, o link está no Moodle. Tentem conseguir fazer essas distinções entre os modelos atômicos. Assistam os outros vídeos que eu propus também, que estão ali no Moodle, nessa mesma sessão. E bons estudos aí para vocês. Depois a gente vai voltar especificamente em balanceamento de reação e nas partículas atômicas, tá? Não se preocupe, então, com esses itens dessa apresentação. Até a próxima, gente. Não se preocupem também com o tempo de resolução lá no Super Professor. Se a hora que vocês estiverem resolvendo a sessão cair, vocês podem iniciar de novo. Não tem problema que o tempo vai começar de novo. E no momento eu tô olhando o tempo, tá? Eu quero que vocês estudem. Prestem atenção quando terminar no gabarito com a resolução e observem onde vocês acertaram, erraram. E eu estarei à disposição nos horários de atendimento, no horário de atendimento às quartas-feiras e também no horário de aula de vocês. Até, gente!